E aí, Marcelo, o Flamengo não quer falar. O Flamengo não quer ser transparente. O Flamengo não está com vontade de se ocupar dessa tragédia. E isso... Essa é a verdade. Tudo isso aí isso já um ano desculpa, depois, né? É subterfúgio, sabe? E isso corrobora com a sensação de que há um tratamento disso que é, acima de tudo, desumano. É desumano. Que é quase como se isso fosse uma pendência em uma tabela de Excel de executivo, como é uma dívida fiscal, como é uma dívida bancária. Eu preciso resolver isso aqui. Só que não, a gente está falando de jovens, crianças que morreram num alojamento do clube, cuja responsabilidade era total, porque famílias deixam os jogadores ali, os futuros jogadores ali para o cuidado. Essa atitude da diretoria, dessa diretoria, que tem um presidente que inclusive cobra indenizações na pessoa física, cobra indenizações milionárias na justiça do seu ex-empregador Aik Batista, o Rodolfo Landim, cobra indenizações de centenas de milhões de dólares na justiça. Pode pesquisar aí na internet que é facinho de achar. É o mesmo presidente que lidera um processo desumano em relação ao tratamento das vítimas. Esse é o ponto. Tudo que o Flamengo faz em relação a isso é uma desumanidade. Recorre de pensão que o Ministério Público manda dar, que é dos 10 mil reais. Não reconhece o Ministério Público e a Defensoria, né, como representantes. Sabe? E, assim, essa questão, as famílias se ressentem muito disso, porque primeiro elas se sentem desamparadas, não pela questão da indenização que vai ser decidida juridicamente, mas falta de um telefonema, de um contato, e aí o Flamengo alega que quando faz um contato tem que fazer via advogado, mas as famílias elas não estão se ressentindo disso, elas querem ser acolhidas. Sim. E isso está faltando. E também outra questão que dói muito nessas famílias é o fato de o Flamengo tratar a questão meramente como jurídica. Sim. É exatamente isso, a falta de sensibilidade que é o que... do clube, né? De resolver a questão de uma outra forma. Sabe a quem o Flamengo está se igualando no tratamento de tragédia? A Vale, no caso de Brumadinho, por exemplo. E olha, a Vale fala mais do que o Flamengo. A Vale compra horário no intervalo para esclarecer, fazer esclarecimento lá, a versão dela das coisas e tudo. Eu acho que é justo destacar que a Vale passou a falar na segunda tragédia, que é muito eu citei Brumadinho. A tragédia de Mariana. A tragédia de Mariana que tem até um número de vítimas semelhante, embora seja a extensão territorial é incomparável, a Vale também foi bem... Na tragédia de Mariana... Ela tem até uma bola dividida mais. Na tragédia de Brumadinho é muito objetiva a culpa da Vale, né? Tem essa questão. Por isso que eu faço a comparação com o Brumadinho. Nem essa atitude de comprar um espaço, de abrir um espaço, que era só chamar, né? Sim. Se o Flamengo quiser dar a versão dele, corta aqui o programa e vai lá agora ouvir, né? Claro. O Flamengo nem isso faz. Nem isso faz. É muito triste. E é engraçado que por mais que ele judicialize, ou seja, a gente imagina que há uma busca por justiça, todo o discurso remete a dinheiro e não a de fato a indenização, e não a de fato descobrir quem é o culpado, da onde foi a origem, quem é de fato responsável por aquele absurdo ter acontecido na estrutura do clube. A sua matéria foi muito positiva nisso, no sentido de mostrar que a indenização ela precisa acontecer, é evidente, mas acima de tudo essas famílias querem justiça. E a gente ainda não sabe quando vai ter o mínimo cheiro disso, né? De entendimento, de solução, de responsabilidade. Vamos rodar então um trecho aqui da reportagem do Fábio Jupa, exibida neste domingo no Esporte Espetacular. É sempre um ato de coragem, ficar frente a frente com as melhores e as piores lembranças. A gente não esquece nunca, nunca. E uma ferida que dói. Eu esperei meu filho 40 anos, vivi com ele 15. Não faço plano mais, eu não tenho sonhos. O sentimento de Sara e o Edson, pais do jovem Pablo Henrique, é o mesmo de Marília, mãe de Arthur Vinícius. É um ano de muita dor, de muita saudade, e que a gente sabe que não vai passar. Pelo contrário, né? Só aumenta. Uma rotina compartilhada pelas famílias de Átila, Bernardo, Christian, Vitor Isaías, Jorge Eduardo, Samuel, Jedson e Riquelmo. Ai, meu filho, eu quero que alguém pague pelo erro, porque foi falha lá. Alguém é culpado.
Porque eu não dei o meu filho para qualquer um. Eu dei o meu filho para o Clube Regatas do Flamengo, que eu achava que iriam cuidar, zelar por eles, entendeu? E eu quero justiça. Cadê o culpado? Numa primeira fase das investigações, 8 pessoas foram indiciadas. Uma delas foi o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de morte. Mas em dezembro, o inquérito foi devolvido pela segunda vez pelo Ministério Público para a delegacia que cuida do caso. A assessoria da Polícia Civil informou que no momento estão sendo feitas novas diligências. Ou seja, a polícia segue levantando novas informações. Um ano depois da tragédia, as famílias das vítimas ainda aprendem a lidar com o vazio da perda e com todos os problemas que surgiram. Esse 11 meses pra cá, minha vida transformou, ela não mudou, ela transformou. Eu não tenho saúde direito mais, só vivo através de remédio, remédio para dormir, remédio para glicose, remédio para depressão. Eu sempre trabalhei de motorista, eu viajava a 600, 700 km por dia. Hoje eu sou proibido de dirigir, então a vida virou de cabeça para baixo. Pais do goleiro Christian Esmério, Andréia e Cristiano também convivem com problemas de saúde. Ela toma antidepressivos, ele remédios para controlar a pressão. Entre os meninos mortos, Christian era um dos mais promissores. O goleiro frequentava as seleções brasileiras de base e estava prestes a assinar o primeiro contrato profissional. Depois, queria tirar os pais da comunidade onde vivem, em Madureira. Eu não tenho mais motivos para sonhar. Eu não tenho mais motivos para criar, pensar no futuro, porque no meu futuro, no meu passado, eu tinha 3 filhos e hoje eu só estou com 2 aqui. E para mim não é a mesma coisa. Nós só queremos os direitos dos meninos, o que é de direito nosso. Ninguém quer ficar milionário à custa do Flamengo. 2 milhões, 2 bilhões não paga a vida. Não paga a vida. Do meu filho não paga. Meu filho não tem preço. Meu único filho. É vida de pai. Só Deus para ter dó da gente, viu? Porque se depender de justiça, a gente tá pego. Justiça para pobre, ela vira as costas. Justiça é bom para classe alta. O Flamengo é cobrado muito porque o Flamengo não tem procurado as famílias. A verdade é que as famílias constituíram advogados, né? E os advogados procuram o Flamengo dizendo o seguinte: olha, o contato de vocês tem que ser comigo. Mesmo assim, quer dizer, a gente continua buscando os nossos psicólogos, eventualmente, contatos com famílias. A mãe de Riquelmo Viana, a única a ter acionado o Flamengo na justiça, diz que a decisão é irreversível. Ela pede 6 milhões e 900 mil reais de indenização. Eu quero só o que é justo para o meu filho. Eu sonhei com ele e eu não vou desistir. Eu vou até o fim, custe o que custar. Pode demorar o quanto for, mas o que é de direito do meu Riquelmo, do Bolívia, eu vou atrás. Depois de muito discutir internamente, nós estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos, dentro daquele teto, discutirmos com a família, tentarmos adaptar a cada necessidade específica de família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido pelo clube. O Flamengo divulga esse teto, Ju? Não. Número não. Inclusive com as 3 famílias e meia, né, que fez acordo, existe uma cláusula de confidencialidade que eles não podem falar. As partes não podem falar. Tem uma multa, né? Tem uma multa, parece que é de 500 mil reais. É bem... Você vê. Assim, e o Flamengo já deixa claro que a estratégia é essa, né? Assim, tem um teto, ele não vai pagar mais para uma família do que para outra. Então, as famílias que não receberam e que não entraram na justiça, porque para elas não vale a pena brigar com um gigante como é o Flamengo, porque essas famílias não têm condições, tem um advogado, mas não tem... essa briga é caríssima. Essa é uma briga muito cara para essas famílias. Então, essas famílias estão até agora com o pé no freio ali para entrar na justiça, não querem entrar na justiça, preferem um acordo, mas ao mesmo tempo estão meio que na mão do Flamengo, né? Porque o Flamengo estabeleceu que existe um teto
E assim, o Flamengo vai esperar até essas famílias aceitarem, provavelmente, o que o Flamengo tem a oferecer. A reportagem ouviu também um advogado que não está envolvido no caso, né? Só para a gente tentar entender como é que são calculadas essas indenizações e por que elas podem variar caso a caso. Exatamente. E aí tem alguns parâmetros, como o período de vida ativa que o menino teria, se o menino chegaria, por exemplo, a ser um profissional do Flamengo, assinar um contrato profissional, são algumas variantes. Mas são muito subjetivas, né? O próprio Flamengo diz